Olá, começa agora o Especial Saúde, uma iniciativa promovida pela CAS, que é a Coordenação de Assistência à Saúde do Servidor, em parceria com a TV Universidade da UFMT. Hoje vamos falar sobre herpes zoster, ou cobreiro como é popularmente conhecida. É causada pelo vírus da catapora e, para se ter uma ideia, estima-se que 1 em cada 3 pessoas desenvolverão essa doença. Por isso, vamos explicar tudo o que você precisa saber para se prevenir e também para tratar a herpes zoster. As perguntas foram enviadas pelo Instagram da UFMT, pela caixinha de perguntas que abrimos durante a semana. Aqui no estúdio, eu apresento a nossa convidada, a médica Raquel Bezerra, especialista em medicina do trabalho. Olá, Raquel, tudo bem com você? Olá, tudo jóia? Tudo bem. Raquel, então vamos começar aqui no nosso programa. Eu gostaria de saber o que é a herpes zoster. A herpes zoster é uma doença viral causada pelo vírus da varicela zoster. E é uma doença que vai apresentar lesões na pele, coceira, prurido, e ela pode apresentar também dores muito intensas. Tem alguma diferença da herpes zoster para a herpes? Tem sim. A herpes zoster ela é causada pelo vírus da varicela zoster, o mesmo vírus que também causa catapora. Já a herpes, ela costuma se concentrar ali na região dos lábios e na região genital e é causada pelo vírus da herpes simples, embora ambas se manifestem através de lesões na pele como vesículas. Raquel, como se sabe que você está com a doença ou que algum parente seu está com a doença? Quais os principais sintomas? Então, o diagnóstico da herpes zoster ele é um diagnóstico clínico. O que significa isso? Significa que eu não preciso de um exame laboratorial, um exame de imagem para diagnosticar. O diagnóstico ele vem do exame que o médico faz ao paciente. Ele visualmente ele já consegue detectar se a pessoa está com que tipo de lesão, se pode ser a herpes zoster, é isso? Isso, quando ele está examinando o paciente, ele vai encontrar lesões dermatológicas, lesões de pele, junto com outros sintomas que o paciente apresenta, como o prurido, que é a coceira, como uma dor intensa. Alguns casos, o paciente ele apresenta uma dor tão intensa que a gente pode confundir com um infarto. E aí a gente vai fazer a diferenciação entre um diagnóstico e outro através das lesões de pele. São vários tipos de lesões, né? Isso. Quais são essas lesões de pele? A gente pode ter a mácula, que é aquela lesão mais vermelhinha. A gente pode ter a pápula, que é essa mesma lesão vermelhinha, mas ela tem um relevo na pele. A gente tem as vesículas, que são aquelas bolinhas que tem um líquido por dentro que é mais transparente. A gente pode ter a pústula, que é muito semelhante à vesícula, mas por dentro a gente tem um líquidozinho mais com características purulentas. E a gente tem a crosta, que normalmente essas lesões elas vão evoluir para lesões crostosas, que é aquela famosa casquinha. Quando a gente consegue visualizar essas lesões, a gente dá o diagnóstico. Essas lesões elas podem ter tanto na catapora, mas aí vão ser lesões espalhadas pelo corpo, quanto na herpes zoster. Na herpes zoster, a diferenciação é que ela vai seguir o dermátomo, que é ali onde a localização do nervo, e ela normalmente se localiza somente de um lado, ela nunca vai ultrapassar para o outro lado. Ou seja, nosso corpo tem um lado direito e esquerdo. Então, só de um lado, por exemplo, se observar que está só do lado direito, pode ser... Isso, normalmente, se você tem a lesão do lado direito, ela não vai para o lado esquerdo. E se você apresenta a lesão do lado esquerdo, ela não vai para o lado direito. Ela fica localizada ali somente em um lado do corpo. Já a catapora é no corpo todo. Já a catapora, ela é espalhada pelo corpo todo. A lesão da herpes zoster, ela é concentrada ali numa região. Interessante. Como ocorre a transmissão dessa doença? A transmissão, ela ocorre através do contato, né, pele a pele, com essa lesão vesiculosa. Que é o líquido, pode ser transparente ou amarelado, né? Isso, normalmente ele é mais transparente que a vesícula, né? Então, quando você tem ali a lesão da vesícula, quando aquela vesícula ela estoura, aquele material em contato com a pele, ele vai transmitir o vírus. Bem mais raramente, eu posso ter uma transmissão também através de gotículas respiratórias, mas isso são em casos mais raros.
Então, como eu disse no início, a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram da UFMT, que foram feitas na caixinha dos stories, e vocês enviaram para nós. E a primeira delas é: qual a faixa etária que geralmente uma pessoa pode desenvolver essa doença? Existe isso de desenvolver essa doença geralmente em algumas faixas etárias? Como é? Existe sim. Para que você tenha herpes zoster, você tem que ter tido a catapora antes. Se você não teve a doença catapora, a doença varicela, você não vai ter o herpes zoster. Então, normalmente, a varicela é uma doença que você vai ter na infância. E a herpes zoster, ela normalmente é uma doença que você vai ter a partir dos 50 anos. Por quê? Porque ela tem uma relação a ver com a imunidade. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência a ter uma menor imunidade. Tem uma pessoa que perguntou assim: como saber se alguém teve, né, herpes zoster? Ela disse assim: meu filho teve as pintinhas e não fez o exame. Como você disse, tem vários tipos de lesões, né? Então tem que ficar atento mesmo, levar ao médico, né, para detectar se são pintinhas ou de que forma que elas estão se manifestando, para o médico analisar, né? Se realmente é herpes zoster ou outra doença, né? Então, essa questão dessas lesões dermatológicas que eu expliquei anteriormente, as máculas, as pápulas, as vesículas, elas podem ocorrer em uma série de doenças. E aí o médico, ele é um diagnóstico clínico, né? Mais uma vez, o médico vai avaliar quais são os tipos de lesão, se elas estão juntas, se elas estão separadas, qual é a parte do corpo que acomete, se ela é disseminada, se ela é localizada. Então, tudo isso, quais são os outros sintomas que o paciente apresenta para que a gente possa chegar a um diagnóstico conclusivo. Outra pergunta que nós recebemos diz: se mesmo sem as inflamações na pele ainda estiver doendo, qual médico devo procurar? Então, a herpes zoster, ela, como eu disse lá no começo, ela vai ter essas lesões de pele, ela vai ter uma dor, e essa dor ela pode ser muito intensa, ela pode ter prurido, né, que é a coceira. E o que é, na verdade, a nevralgia pós-herpética? No caso, essas lesões dermatológicas, essa coceira, ele tende a se resolver aí entre 10 a 14 dias. Mas essa dor, ela pode persistir aí por meses. E quando essa dor persiste, é o que a gente chama de nevralgia pós-herpética. Nesse caso específico, o médico que vai fazer esse tratamento é ou o neurologista ou o médico de dor. E aqui, Amanda, eu gostaria também de chamar a atenção para a herpes zoster ocular, que é a herpes zoster que dá na região ali da face dos olhos. É comum acontecer nessa região dos olhos? Não, não é comum. Mas se acontecer, é importante que além ou do infectologista ou do médico clínico, também se consulte um oftalmologista. Que vai ser o profissional que pode fazer até os equipamentos para os exames, né, mais eficazes, né? Exatamente, é o profissional especialista na área e que vai ter os equipamentos para fazer um exame mais completo. Ok. Nós recebemos essa pergunta 3 vezes, que se a herpes zoster tem cura, e também uma outra pergunta é: quanto tempo demora para se curar da herpes zoster? Essa é uma pergunta muito interessante. A resposta é sim e não. Então, assim, a herpes zoster, ela tem cura? Não, ela não tem. O vírus, ele fica ali dormindo no nervo, que é o que a gente chama de latência, né? Então, ele fica ali latente. E ele tem períodos, tem gatilhos, normalmente quando a imunidade está mais comprometida, quando a gente está muito estressado, a gente tem alguma doença como câncer, uma infecção ao HIV, que pode causar a baixa na imunidade. E aí a gente vai ter essa doença do herpes zoster. E a gente vai ter esses sintomas agudos, que é a dor, as lesões dermatológicas. Para isso a gente tem cura, ela se resolve. Mas o vírus, ele fica ali dormindo. Para essa parte dele dormir, que é o período de latência, a gente não tem cura. Ou seja, eu posso ter mais de uma vez a doença da herpes zoster. Durante a sua vida, você durante pode a vida. manifestar várias vezes. Exatamente.
Porém, eu não tenho um remédio ou um tratamento que me impeça, tipo, eu tive uma vez e não vou ter nunca mais. Então, nesse sentido, não tem cura. Mas para a manifestação aguda, que são as lesões dermatológicas, a coceira, a dor, para isso sim eu tenho uma cura. Sim. Quanto tempo demora para curar? Então, isso vai variar. Tem algumas literaturas que falam em 10 dias, tem outras literaturas que falam de 2 semanas a 4 semanas. Mas a gente pode colocar uma média aí de 10 a 14 dias. Vamos falar um pouquinho, até uma pergunta que nós recebemos, como é o tratamento e se o SUS oferece o tratamento e os remédios necessários. O tratamento ele é realizado com antivirais e com remédios para manejo da dor, para controle da dor e da coceira, né? Remédios sintomáticos. E sim, o SUS oferece esse tratamento. A pessoa vai se dirigir a um postinho de saúde, né? A um PSF ou a uma UBS e o médico da atenção básica, ele vai fazer esse tratamento. As medicações utilizadas, elas constam numa lista do Ministério da Saúde. Que é o RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde, né? Correto. Essa lista, ela lista todas as medicações que tem que ter nos postinhos de saúde. E as medicações para o tratamento da herpes zoster, elas estão contidas nessa lista. O SUS oferece vacina para pessoas com menos de 50 anos? Na verdade, o SUS não oferece vacina para o herpes zoster. E por que ele não oferece, Amanda? Devido ao custo. Hoje nós temos 2 vacinas para o herpes zoster. A gente tem a Zostavax e a Shingrix. Qual que é a diferença entre elas? A Zostavax ela tem uma eficácia em torno de 70% e a Shingrix de 90%. E por que o SUS, então, não oferece essas vacinas? Ele não oferece essas vacinas devido ao custo. A Zostavax, ela tem, em média, aí, um custo de R$ 500 por pessoa, por dose, na verdade. E a Shingrix, ela vai ter aí de 600 a 900 reais, que vai custar a dose. Então, devido ao alto custo, o SUS ele ainda não incorporou essas vacinas ao calendário de vacinação. A gente só consegue achar essas vacinas na rede privada. E essas vacinas, elas são fornecidas em 2 doses a partir dos 50 anos de idade. Sim. Outra pergunta, a vacina da catapora serve para a herpes zoster? A vacina da catapora ajuda na prevenção da catapora, não pegar a catapora. Como a herpes zoster ela é uma doença que a gente só vai adquirir se a gente já tiver tido catapora, quando eu vacino para catapora e eu não tenho a doença da catapora, logo eu não terei a herpes zoster. Então, nesse sentido, sim, ela ajuda a prevenir a herpes zoster. A última pergunta que eu vou te fazer, das perguntas que nós recebemos de casa, você até já falou um pouquinho aqui, mas como o pessoal mandou, eu vou fazer. Pode aparecer por queda de imunidade? Então, a herpes zoster, ela pode aparecer numa pessoa por conta de ter queda de imunidade? Então, o vírus, ele fica ali dormindo no nervo, né? Ele fica latente ali no nervo. E o que acontece? Existem alguns gatilhos para que a gente manifeste a doença aguda, que são os sintomas. E um desses gatilhos, na verdade, o principal gatilho é a baixa da imunidade, né? Então, a gente, normalmente, assim, se a pessoa está passando por um período de estresse muito grande, ou se ela tem alguma doença que abaixa a imunidade, aí ela vai desenvolver o herpes zoster. É importante lembrar o pessoal de casa que é sempre, se você sentir qualquer sintoma e você desconfiar, procure um posto de saúde, né, Raquel? É importante, né, para o médico fazer uma análise. De repente, a pessoa pode ser uma alergia, sei lá, pode ser alguma outra coisa e ela já vai tirar a dúvida lá no médico, né? Isso é muito importante, Amanda. As lesões, elas podem ser um inúmero de doenças, por isso a importância da avaliação médica. E não precisa necessariamente ser o especialista. O médico da atenção básica, ele está plenamente equipado para fazer esse diagnóstico. E já aproveitando, Amanda, para os nossos servidores dependentes, nós temos a CAS, onde a gente tem um atendimento clínico. E aí os servidores podem ir até lá, né? É feita toda uma triagem, né? Isso. Da saúde para que seja atendido, né? Para verificar os sintomas, né? Isso, existe um ambulatório, onde o servidor vai se dirigir para o ambulatório
E aí, neste ambulatório, vai fazer a triagem com a parte da enfermagem e vai passar por uma avaliação médica. Ok. Raquel, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje para fazer esse programa tão especial. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Fica a mensagem que a herpes zoster tem tratamento. Por isso a importância do diagnóstico e do acesso à informação. A partir de agora, este conteúdo está disponível no YouTube da TV UFMT e também no Instagram da CAS. Lembre-se que quando você compartilha, permite que mais pessoas tenham acesso a essa informação sobre saúde. Obrigada pela sua audiência. Até mais!